Oi pessoal, professor Demis aqui falando. E aí nós vamos agora continuar nosso assunto sobre resistores. Só que agora nós vamos falar sobre a associação de resistores. Lembrando que é muito importante que vocês já tenham em mente todos os assuntos relacionados a circuitos elétricos já estudados nas aulas anteriores, que é a parte de corrente elétrica, resistores e também a parte de potência elétrica. Se você ainda está com alguma dúvida relacionada a esses assuntos, eu sugiro dar uma revisada nos livros ou nas videoaulas que eu já postei, tá certo? Para você entender bem, porque esse assunto ele vai estar utilizando esses outros três assuntos juntos. Então, se você ficar confuso em uma dessas partes, você vai sentir dificuldade. Então, vamos lá. Bem, pessoal, a questão dos circuitos elétricos, ela é uma forma de você associar resistores. Qual o motivo de você querer associar resistores? É porque resistores, pessoal, além de ser um elemento da eletrônica, ela também é uma característica de alguns dispositivos. Então, alguns dispositivos você vai ter que ligar ela de forma em série ou em paralelo e às vezes mistas, que nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. O que seria inicialmente um circuito com ligações em série? Observe essa figura aqui, pessoal. Ó. Nós temos três lâmpadas A, B e C e ela vai fazer uma ligação em série. Nós temos uma bateria, os elementos ligados por um fio elétrico. Então nós estamos falando de um circuito elétrico. No circuito elétrico, pessoal, nós vamos ter corrente elétrica, nós vamos ter também a tensão ou a voltagem e nós vamos ter também os resistores. Aqui em cima tem uma figura e aqui embaixo uma fotografia do que seria uma associação em série. Nós temos os polos numa bateria e aí elas vão estar sendo ligados por um fio e cada elemento desse está sendo ligado pelo outro fio. Então aqui do lado nós temos o esquemazinho elétrico, o esquema elétrico que representa como é que é a resistência nessas situações. Então numa associação em série, ela vai estar desse jeito aqui, ó, R1, R2, R3. Você chamar isso aqui de R1, R2 e R3. As lâmpadas incandescentes, elas funcionam perfeitamente como os resistores ômicos. Então, para cada resistor ou cada lâmpada aqui nessa situação, nós vamos ter uma resistência e uma tensão individual. De modo que você pode substituir esses três resistores por um único resistor. Esse resistor que é representado aqui, nós vamos chamar ele de resistor equivalente. E o que representa a resistência equivalente? Representa um resistor que tem as mesmas propriedades dos outros três juntos. Ou seja, você pode estar substituindo todos os três resistores por um único resistor. Esse resistor que você substitui, você vai chamar ele de resistor equivalente. Observe aqui que ele vai ter uma tensão também total, ó, tensão elétrica total, que é a mesma desse U aqui, ó, representando aqui. Então vamos ver agora como é que funciona as propriedades desse tipo de ligação. Numa associação de resistores em série, a potência dissipada em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Nós já vimos nas aulas anteriores que a potência ela pode ser dada com relação à resistência, né? A RI ao quadrado. Ou seja, aumentando a resistência, você também vai aumentar proporcionalmente a potência do resistor, dissipada pelo resistor. Então, nada mais é do que uma aplicação do que a gente já viu sobre potência elétrica. Em uma associação de resistores em série, a resistência do resistor equivalente é igual à soma das resistências dos resistores associados. Bem, vamos lá. O que isso significa? Bem, nós já vimos que a potência total vai ser a somatória de cada uma das potências das lâmpadas, como nós
vimos lá no circuito. Vou desenhar aqui o circuito da associação em série. E aí, nós já vimos que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, nós temos aqui a potência 1 do resistor 1, a potência do resistor 2 e a potência do resistor 3. Acontece, pessoal, que numa associação em série, a corrente é a mesma sempre. Então, você pode eliminar esses valores de corrente. Vai ficar quem? Que a resultante das resistências vai ser a somatória de todas as resistências. No caso aqui, nós temos 3 resistores, mas aí é independente. Se for uma associação em série, a resistência equivalente vai ser nada mais do que as somatórias de todas as resistências. Certo? De todas as resistências. Então basta você somar. É uma associação em série, você soma todas as resistências. E como é que é uma ligação em série? Então olha só, pessoal. Tá aqui polo positivo, polo negativo. A nossa corrente ela sai sempre do lado positivo e ela dá a volta aqui e vai para o negativo. Como só tem um único caminho, o que vai acontecer? A corrente vai ser a mesma. Por quê? Porque ela não pode se dividir. Então, ela só tem um único caminho. Ela tem que sair do positivo para o negativo. Ela só tem uma única linha. Então, a gente pode dizer que numa ligação em série, a corrente é igual. A corrente é constante. A corrente elétrica não se altera. Ou seja, a corrente elétrica que vai passar pela lâmpada A vai ser a mesma corrente que vai passar pela lâmpada B, pela lâmpada C, pela lâmpada D. É a mesma. Então, pessoal, o que vai acontecer? Nós sabemos que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Vou botar aqui mais R4, simbolizando cada uma desses resistores. E nós já sabemos nas aulas anteriores que a primeira lei de Ohm é U dividido por I. Então vamos colocar aqui o equivalente dividido pelo I, que é a corrente. É igual a tensão 1 dividido pela mesma corrente, né? Ó. 2 dividido por I, mais a tensão 3 por I, mais a tensão 4 dividido por I. Como aqui a corrente é a mesma, ó, vai ficar aqui a tensão equivalente, vai ser a somatória de cada tensão elétrica de cada resistor. Mostra aqui, ó. Então, se aqui tem 12 volts e nós temos 4 lâmpadas ligadas em série, cada um vai ficar com 3. Se elas forem iguais. Por quê? Porque você pega 12 dividido por 4, 3 volts. Se elas forem iguais. Nós vamos discutir isso aí mais tarde. Então, pessoal, ó, olha só como é que funciona aqui. Aqui uma figura interessante. Tá errado aqui, né? Ó. Não é desse lado. A corrente elétrica é desse, porque ela sai do positivo e vai para o negativo. Essa foto eu tirei do livro, viu? Para vocês verem como é que é. Tem que prestar atenção. Então aqui tá falando de lâmpadas ligadas em série, como aquelas lâmpadas de pisca-pisca de Natal. Quando uma lâmpada queima, ela corta o circuito, de modo que a corrente não passe. E aí elas vão se apagar. É uma característica das ligações em série. Então vamos ver como é que é uma ligação em paralelo. Ligação em paralelo é diferente, pessoal. Olha só. Cada lâmpada aqui vai estar ligado no positivo e negativo. Acompanha aqui o fio. Nós temos aqui, ó, positivo. E aqui todos eles vão ficar negativos, ó, acompanhando aqui o fio. A diferença do circuito em paralelo para o série, pessoal, é que no em paralelo sempre vai ter uma divisória, um caminho que a corrente vai passar. Então, de modo que se você tiver aqui uma corrente total, agora ela vai ser dividida em várias correntes. Ok? Então,
Elas vão ser divididas por aqui. Essa divisão vai ser igual? Vai depender do tipo de resistor. Se os resistores forem iguais, realmente sim. Mas se não, vai ficar diferente. Então aqui está simbolizando aqui a corrente elétrica total. E aqui cada resistor vai puxar uma corrente diferente. Essa aqui é uma associação em paralelo. Nós vimos que em série as correntes são iguais. Agora aqui a corrente elétrica vai ser diferente, dependendo do resistor. Em compensação, pessoal, numa associação em paralelo, a tensão é igual. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. A intensidade da corrente é igual à soma das intensidades das correntes nos resistores associados. Ou seja, essa corrente total, ela vai ser a somatória de todas as correntes. Corrente total vai ser aqui nesse caso I1, I2 e 3. Em uma associação de resistores em paralelo, o produto da resistência de cada um deles, pela respectiva intensidade da corrente elétrica, é igual para todos os resistores associados. Complicou, pessoal? Vamos lá. Ele está falando de quem? Do produto da resistência pela corrente. O que é R vezes I? É a tensão. Então ele quer dizer simplesmente que a tensão vai ser a mesma para todos os resistores. E aí como é que a gente calcula a resistência equivalente de uma associação em paralelo? Pessoal, na associação em paralelo, a gente viu que as tensões elas vão ser iguais, mas em compensação as correntes vão ser divididas. Então você pode ter que a corrente total vai ser I1 mais I2. Vamos colocar só duas aqui para facilitar os cálculos, para a gente achar uma função para todos, né? Então, pela primeira lei de Ohm, U é igual dividido por I, não é isso? Resistência igual a U dividido por I. Então, a gente pode tirar que a corrente elétrica é U dividido por R. Então, vamos colocar aqui, ó. U total é dividido por R equivalente. E aqui vai ficar U do primeiro, a tensão do primeiro pela resistência do primeiro, mais a tensão do segundo dividido pela resistência do segundo. A gente já viu que as tensões são iguais, né? Então, esse aqui vai se embora com esse aqui. Então, de modo que ele vai ficar assim, ó. 1 dividido por RE é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Só que essa fórmula aqui ela só serve para dois resistores. Você pode usar a matemática e também achar essa fórmula, mas ela vai servir apenas para dois resistores. E se for mais resistores em paralelo? Aí você usa a formulazinha, ó, somatória de todos os resistores, de 1 a N. Que, ou seja, você vai acompanhar 1 mais R3, 1 mais R4 e assim sucessivamente. E o que seria o curto-circuito? Curto-circuito, pessoal, é quando um fio, ele inicialmente passava por algo que tinha uma resistência elétrica. E aí você coloca um fio sem resistência, considerando a resistência nula. Então, quando a corrente elétrica chegar aqui nesse ponto, ela vai tentar passar pelo caminho mais fácil. Ou seja, em vez dela passar por aqui, ela vai desviar, de modo que aqui não passe nenhuma corrente. A gente chama isso aí de curto-circuito, porque a corrente agora não vai mais passar, como se fizesse uma ponte. Então aqui no ar nós temos exemplo, ó. A corrente elétrica vai dar um desvio de modo que não passe. E aí você pode utilizar esse artifício toda vez que você encontrar pontos com o mesmo potencial elétrico. Ou seja, o potencial elétrico desse é exatamente igual ao potencial elétrico desse. Então a corrente vai passar por aqui, que é um caminho mais fácil. A gente vai entender isso quando for resolver algumas questões na aula 2.
Então vamos praticar um pouco para a gente entender aí como é que funciona associação em série, em paralelo ou até mesmo as mistas, que mistura a em série com a paralelo. Então eu peguei aqui algumas questões do nosso livro didático. Então, vamos lá. No circuito esquematizado, na figura A e B representam duas lâmpadas incandescentes comuns ligadas em série a uma fonte de tensão constante igual a 12 volts. Sabendo que a potência dissipada por A é igual a 6 watts e a potência dissipada por B é 12 watts, calcule. Então ele quer saber várias coisas sobre o circuito. Ele quer saber a potência total, a intensidade da corrente, a diferença de potencial e a resistência elétrica de cada lâmpada. Primeira coisa, será que as lâmpadas são idênticas? E a resposta é não. Por quê? Porque a primeira lâmpada tem uma potência de 6 watts e a segunda lâmpada tem uma potência de 12 watts. E aí a primeira coisa que você tem que ver se ela é uma associação em série, paralelo ou mista. Como é que você vai saber disso? Observando a figura. Ela tem vários caminhos ou um único caminho? Se você observar aqui, ela tem um único caminho. Apesar de aqui ter uma curva, ela continua sendo um único caminho. Então aqui nós chamamos de associação em série. Então o que nós sabemos sobre associação em série? Nós sabemos como calcular a resistência equivalente, nós sabemos que ele tem a mesma corrente e nós sabemos também que a potência é proporcional à resistência. Então vamos lá. Então ele quer saber primeiro a potência total dissipada no circuito. A letra A está muito fácil. A potência total dissipada no circuito vai ser a potência 1 mais a potência 2. Na associação em série a gente soma as potências. Então nós temos 6 watts mais 12 watts. Ou seja, 18 watts. Muito fácil. Vamos para a letra B. A intensidade da corrente elétrica que circula pelas lâmpadas. Bem, nós sabemos a potência total aqui. E nós sabemos a tensão. Então, nós sabemos que a potência total é 12 watts, 18 watts. A potência total é 18 watts. E nós também sabemos a tensão total, que ela é de 12 volts. Então tem a formulazinha para a gente descobrir a corrente elétrica. Que é a formulazinha da potência. Então, a gente viu isso aqui nas aulas anteriores. Na aula anterior a essa, né? Que é sobre potência elétrica. Então, nós temos aqui 18. Nós temos a tensão, que é 12. Então, I é 18 dividido por 12. E vai dar 1,5 amperes. E aí, lembrando que a corrente é a mesma. É a mesma. Na letra C, ele quer saber a diferença de potencial entre os terminais de cada um. A gente sabe que a formulazinha de potência também tem aquela que é I vezes U. A gente pode estar utilizando, pessoal, sem problema nenhum. Então vamos falar da lâmpada 1, que é a corrente vezes a tensão 1. Então a potência da lâmpada 1 é 6. A corrente é 1,5, porque ela é igual para todos. Então vai ser aqui. Então nós vamos pegar o 6 e dividir por 1,5. E vai dar 4 volts. E o 2 vai ser... E a potência I2 vai ser a corrente, que é igual, dividido pela tensão 2. Então, a potência aqui 2 é de 12 watts. A corrente continua sendo 1,5. Então, vai ficar 12 dividido por 1,5, que vai dar 8 volts. Observe que aqui o 4 mais o 8 volts vai dar os 12 volts da bateria. E aí depois ele pergunta a resistência elétrica de cada filamento. Eu vou ter que apagar aqui.
Então, pessoal, aqui na letra D, fazer aqui em cima, a gente sabe pela primeira lei de Ohm, que é U dividido por I. Então, a resistência 1, que a tensão 1 é 4 volts, dividido por 1,5 amperes. Que vai dar aproximadamente aqui, vai dar um número quebrado. Você pode também deixar em forma de fração. Aqui deu 2,7, arredondando aqui. E o R2 vai ser 8 dividido por 1,5. Que vai dar 5,3 ohms. Então nós terminamos a parte de associação em série. Então vamos ver a outra questão. A outra questão vai falar da questão 11. Então nós vamos ver a questão número 11 do livro didático. Dois resistores R1 e R2 de resistências iguais. Observe que aqui é importante, pessoal. Facilita muitas contas aqui, nós vamos ver por quê. Respectivamente, de 10 e 20 ohms, são ligados em uma fonte de tensão de 60 volts. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre em cada resistor, caso eles sejam ligados em série e em paralelo. Então ele quer saber a intensidade da corrente elétrica. Porque ele dá duas situações. Então vamos desenhar, né? Então, na associação em série, ele vai ficar da seguinte maneira. Aqui é 10 e aqui é 20. Essa ordem aqui não vai interferir nada não. E a tensão de 60 volts. Ele quer saber a corrente. Então, primeiro nós temos que saber a resistência equivalente. Na associação em série, você pega R1 mais R2, ou seja, soma as resistências. Então, a resistência equivalente vai ser 10 mais 20, 30 ohms. Nós sabemos que a resistência pode ser dada por U dividido por I. Então, isso quer dizer que o I é U dividido por R. A tensão é 60 e a resistência é 30. Então, a corrente vai ser de 2 amperes. Na letra B, ele quer saber em paralelo. Paralelo vai ser o seguinte, olha. 60, R1 e R2. E aí nós temos uma corrente total, ela vai dividir em R1, em I1 e 2. Duas correntes elétricas. De modo que a corrente total é igual a I1 mais I2. Quem foi que falou isso? Aqui é a parte de associação em paralelo. A gente precisa primeiro calcular a resistência equivalente. Então a gente pode utilizar aquela formulazinha. Então, pessoal, nós sabemos que a tensão elétrica em cada resistor em paralelo, elas são iguais. Então, a tensão do resistor 1 é exatamente igual à tensão do resistor 2. Elas são iguais, que é tudo o quê? 60 volts. Então, a gente pode descobrir aqui qual é a corrente de cada resistor em paralelo. Então, quem é a tensão? É R vezes I. Então, o I vai ser U dividido por R. Então, a corrente 1 vai ser a tensão, que é a mesma, 60, dividido pela resistência 1. Resistência 1 é 10, então aqui é 6 amperes. E aqui no 2, nós temos 60 volts, dividido pela resistência 2, que é de 20, que vai dar 3 amperes. De modo que aqui você sabe que é a corrente total, que vai ser de 9 amperes. Ou seja, numa associação em paralelo, a corrente vai ser maior do que quando ela estiver em série. Então, pessoal, na próxima aula nós vamos resolver mais algumas questões sobre o assunto. Acompanhe, tire as dúvidas e não deixe de estudar para o nosso livro texto. Um abraço, até mais.